Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a entrevista com Nicole Leder. Vamos saber um pouco mais sobre ela e eu já começo assim de supetão. Nicole, quem é Oi. você? Quem é a Nicole? Quem é a pessoa? Eu falo, sai um pouco da bio e entra mais em você, que eu quero saber características, personalidade. Quem é a Nicole que escreve livros? De dark, mafiosos. Ai, menina, oi, gente. Muito feliz de estar aqui em primeiro lugar. Obrigada por todo mundo que está ouvindo a gente. A Nicole que escreve é uma mulher que quis dar voz a outras mulheres e dizer que a gente tem direito de ser quem a gente quer, como a gente quer e da maneira que a gente quer. A Nicole, ela surgiu para trazer esse empoderamento feminino, para mostrar que nós temos direito às nossas escolhas, às nossas vontades, ah, de mudar de ideia quando a gente quiser, de recalcular rota, como a gente costuma dizer no desafio, de recomeçar e de se reinventar sempre. Ah, então a Nicole ela vem ali com uma força bem disruptiva de padrões, de preconceitos, de julgamentos sobre o universo feminino. Totalmente. Acho que a minha principal bandeira que eu trago nas histórias, que eu trago das minhas mocinhas, é justamente isso. Eu acredito que as mulheres, elas não é um feminismo assim romantizado, vamos dizer, mas mostrar que a gente pode mais mesmo. Eu acho que nós somos muito julgadas, principalmente a temática do meu livro, que é hot, dark. É muito fácil as pessoas apontarem no dedo e dizer, nossa, vocês leem essas, vamos dizer assim, baixarias, né? Esses pornôs camuflados. E as minhas personagens, elas sempre trazem o contexto de que as mulheres têm direito aos desejos que elas têm, que isso não é feio, que isso não é errado. E que. Traz um Desculpa. novo olhar sobre essa temática, porque é muito fácil a gente julgar um universo que a gente não mergulhou, a gente não experimentou, e para a gente poder falar sobre romance dark, sobre os mafiosos. Ai, por que vocês gostam tanto desses homens, que eles são grossos, que eles são dominadores? Mas você só vai entender se você ler, se você mergulhar no universo e conversar com outras leitoras e autoras que escrevem também, porque não é bom você trazer esse novo lado, porque é um olhar É que quem está julgando não vai saber, né? um feedback muito legal que eu tenho no meu grupo de leitoras foram meninas dizendo quanto o casamento delas melhorou depois que elas leram as histórias. Quanto elas conseguiram trazer para o relacionamento delas, vamos dizer assim, um, um tempero diferente, como elas conseguiram se abrir com o parceiro delas, com a pessoa que está com elas, do que elas tinham vontade, do que elas tinham desejo, do que elas tinham fantasias, sem serem apontadas, sem serem julgadas por isso. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo extremamente machista, ainda, por mais que a gente esteja avançado em várias questões, avançado tecnologicamente, o mundo é ainda muito machista, dar voz às mulheres ainda é uma coisa muito difícil, muito complicado, mesmo dentro de casa, mesmo dentro de um relacionamento. E assim, o feedback muito legal que eu tenho das minhas leitoras é justamente isso. Quantas histórias abriram os olhos delas para dizerem que elas podem opinar, que elas podem ter voz. E principalmente as minhas mocinhas, elas têm sempre alguma marca muito vamos dizer assim, uma marca pesada, um trauma, alguma coisa, e eu quero mostrar que você, infelizmente, a gente passa por essas coisas, mas que a gente consegue se reerguer, a gente consegue usar a dor para se reinventar, a gente consegue usar a dor para se tornar uma versão melhor da gente mesmo. Então, tratar os traumas, lidar com eles, encarar os problemas e os desafios,
mas não deixar isso afundar, não deixar isso levar a gente para o curso, ao contrário, usar isso como uma ferramenta, como uma arma para a gente se tornar melhor e mais forte a cada dia. Ah, maravilhoso. Nicole, conta para mim, quando que foi o seu despertar para a escrita? Quando que começou essa vontade de escrever as suas próprias histórias, antes mesmo de fazer a primeira publicação? Eu comecei a escrever há muito tempo. Vamos, não sei precisar ser há quantos anos, mas uns aninhos, essa coisa aí. Eu devo estar com 20 anos agora. Uns 3 anos, não, brincadeira. Adolescente, pré-adolescente, Adolescente. antes? Eu comecei a escrever na época que os blogs explodiram no Brasil. Você vai lembrar que todo Boa, mundo tinha 2000. blog. Isso, todo mundo tinha blog, era blog para tudo, era blog de moda, blog de receita, blog de tudo. Eu comecei a escrever, eu tinha um blog, só que escrevia sobre, tema era de espiritualidade. Eu escrevia sobre a minha religião, e foi a época que o Twitter, atual X, né, também explodiu. Então, assim, a minha plataforma de comunicação era o blog. E eu consegui formar, assim, um grupo de leitores bem fiéis. Eu escrevi, acho que uns 2, 3 anos nesse blog. Desse blog eu fiz um livro na época que nem tinha Amazon, nem eu sabia que Sobre tinha nenhum. espiritualidade? Sobre espiritualidade Olha, também, do blog, eu trazia as minhas vivências do meu lado espiritual para a escrita e dividi e compartilhava com os leitores. E eu usava o blog e o Twitter, na época, para conseguir alcançar o público. E aí, desse blog sai um livro, um PDF, né, vamos dizer assim. uhum. E foi nessa época que eu comecei a escrever. Isso quando os blogs explodiram aqui no Brasil. Olha que legal. E a primeira publicação como autora, como Nicole Letter? Como que foi? Me dá um ponto positivo e um ponto negativo que você lembra, que vale ressaltar, para a gente ver quando você publicou a primeira vez. O que que você acertou por intuição, ou porque você aprendeu, ou o que você errou e você falou, nossa, que iludida que eu fui. Olha, eu comecei literalmente assim do zero, sem saber absolutamente nada, 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 nada. Tudo que eu vi de como subir livro na Amazon, foi tudo olhando Google, YouTube, foi totalmente do zero. Autodidata. Totalmente. Um amigo meu que é designer, beijo Marcelinho, obrigada, me ajudou a fazer as capas, mas eu já meti o pé no mundo literário com a trilogia Dark House. Eu falei, se é para começar, já vou começar logo. Eu não quis fazer um livro e ver como que era, eu já entrei com a trilogia. Eu acho que foi por volta de 2021, 2022 que eu escrevi a primeira versão Na de Dark House. pandemia, na época ali, no Não, meio. foi antes da pandemia, eu acho. Porque o que aconteceu foi o seguinte: eu lancei a primeira versão de Dark House, totalmente sozinha, sem ajuda, sem nada, nada, Na nada, Amazon. na Amazon, zerada. E eu não sei como eu fiz isso, mas eu consegui entrar no top 100 da Amazon na primeira semana de lançamentos. Era Uau. eu, Amazon, Instagram e um sonho, sabe? E deu certo. E eu não sei como eu entrei no top 100 na época, era eu comigo mesma, até que eu fui conhecendo mais o mercado literário, entrei no Instagram, conheci umas influências, contratei algumas meninas, elas fizeram o diário de leitura, isso me ajudou muito. Só que eu tive que dar uma parada antes de entrar no Dark House 2, a sucessão, porque eu tive um problema de saúde, eu tive endometriose profunda e eu tive uma cirurgia de grande porte e o meu pós-operatório foi muito traumático. Eu tinha dores assim, surreais e eu não conseguia escrever. É, como que você vai tentar com uma E, e, cirurgia dessa? e não só que fisicamente, não só dor física, né? Como as minhas histórias também têm muito gatilho de dor, tanto dor emocional quanto tem fantasias relacionadas à parte um pouco mais de gatilho de dor, eu não conseguia colocar a história para fora porque eu estava literalmente deslacerada, estava cheia de ponto, então assim, eu fiquei um ano no Dark House parada e
Só que a história estava na minha cabeça, os personagens buzinando, e quem já tinha lido estava pedindo o livro 2 e o livro 3. E eu, na Tava época, todo mundo desesperado, porque eu vi o feedback do livro um. Pelo amor de Deus, não sei como que ela conseguiu enrolar no sentido assim, de segurar essas leitoras. olha, você perguntou um ponto negativo, eu quase fui cancelada. Eu quase fui cancelada no meu primeiro livro. Por quê? Eu caí na doideira, digamos assim, de teoricamente, prestem atenção, gente, é teoricamente ter matado o protagonista. Gente, não, Aí ela vem pro segundo pegadinha do malandro. gente, foi só um plot muito bom e o povo não entendeu. Então, assim, é, eu não acho que teve nada de ruim nessa trajetória. Eu só tive que, assim, eu tive que dar um tempo, né, por conta da cirurgia. E quando eu voltei, eu tive que retomar quase que do zero e ainda provar para as pessoas que eu não tinha matado o protagonista, que elas não precisavam me odiar, porque eu quase fui cancelada logo na minha estreia no mundo literário, entendeu? Mas depois eu trouxe Dark House 2, A Sucessão, Dark House 3, A Revelação, e o pessoal entendeu que ele está lá, lindo, maravilhoso. O protagonista, o Rodolfo, ele não era o foco principal da história. O meu foco era a Sofia, a protagonista feminina, por conta dessa pegada que eu falei de empoderamento feminino, mas ele caiu na graça das leitoras e, assim, é o preferido de 10 entre 10, tanto que ele ganhou um livro exclusivo para ele depois, né? Um spin-off contando a história dele. Para você ver, gente. Ah, nós, autoras, a gente pode até querer dar protagonismo para outras pessoas, mas o mocinho, ele sempre vai roubar. No romance romântico, é o mocinho que toma a frente. Não tem o que fazer. A gente vai Não atrás do teve mocinho. como. Rodolfo, assim, ele foi. E se eu não trouxesse Rodolfo de volta, minha carreira estava acabada. Eu ia ter que arranjar um outro nome para começar do zero. Ia começar de novo. Me fala, quando foi sua virada de chave para você olhar para a escrita como, nossa, é algo que eu amo mesmo e eu vou começar a fazer coisas diferentes para, seja fazer transição de carreira ou para viver das duas profissões. E no desafio a gente tem bastante autoras de vários tipos, aquela que quer só escrita, aquela que tem mais de uma profissão, mas está em transição, ou pessoas que querem ter mais de uma profissão. E você, tá em como foi essa, como que está sendo, ou está sendo, ou já foi essa virada de chave? Posso dizer que eu estou na metade do caminho. Eu já trabalho com escrita há muitos anos, mas eu trabalho com escrita publicitária. Não tem absolutamente nada a ver, é totalmente É diferente. dissertativo, né? Não é narrativa, é dissertativo. Exatamente. Tudo é diferente, a abordagem é diferente, o tom de voz é diferente, público-alvo é diferente, mas assim, eu já trabalho com escrita há mais de 6 anos. É a minha, digamos assim, a minha primeira profissão hoje em dia. Então, assim, eu sempre gostei de escrever. Como eu falei, desde quando eu comecei na época do blog, eu até hoje eu trabalho com escrita, mas não é escrita literária. E eu vi que tem mais a ver comigo o mercado literário. Ele é mais. Dizer que é mais a minha cara assim, é meio clichê, mas assim, essa proximidade com as leitoras, essa coisa mais humana, não é uma coisa engessada, entendeu? Você traz histórias, às vezes reais, às vezes baseada em coisas que a gente viveu. Ah, o feedback é mais caloroso, é diferente de eu fazer um texto para uma marca, para uma empresa, que eu vou vender um produto. Eu estou vendendo emoção, eu estou vendendo história, eu estou vendendo lágrima, eu estou vendendo risos, eu estou vendendo Uma noite confortável para dormir. um aconchego, um carinho, uma companhia, saber que as histórias estão chegando em outros lugares. Nossa, tem uma leitora no meu grupo que ela é de Angola. Eu
falei, meu Deus, onde meu livro foi parar? Então, assim, é fascinante. E eu falei, é esse tipo de escrita que eu quero. Eu quero um tipo de escrita que eu emociono as pessoas, que eu trago algo de valor para a vida delas. Apesar que são histórias de ficção, tem muito de mim nas minhas histórias. A Dark House é inspirada numa pessoa real, tem inspiração de uma pessoa que eu conheci. É, mas é muito diferente no mercado publicitário que você vende produto. Na literatura a gente vende emoção. Eu acho que é isso que me fisgou, entendeu? Você conseguir levar valor e conseguir ensinar, mudar e ajudar as pessoas de alguma forma. É interessante porque é praticamente resignificar a sua profissão, porque a sua profissão é escrever, é um Sim, texto, mas você trouxe ali um novo olhar para esse texto, né? sim, Mudou a sim. voz, o público, mas ainda é escrever. Sim, eu continuo, né? Eu vou continuar na escrita, só que mudando o mercado, mudando o nicho. Então, assim, eu já estou nessa transição para ficar somente com carreira literária, por conta disso que eu falei. Tem muito mais emoção, é muito mais caloroso. O resultado pode não ser tão palpável quanto você vender um produto, mas você vai colhendo de pouquinho em pouquinho as sementinhas e você vai vendo quanto as suas histórias mudam a vida das pessoas. Isso, assim, é muito bom. É, livros de romance salvam vidas, eu concordo. Com Como que é a certeza. sua rotina atual de trabalho? Como que você está se organizando? Tem a rotina do desafio, mas cada autora vai ter a sua particularidade. Então, como que você trabalha, né? Como que você se organiza nesses dois empregos que é de escrita? Antes do desafio, eu já trabalhava nesse formato. Então, meio período, eu trabalho com a escrita publicitária. E aí eu falo que eu faço uma viradinha de chave assim, eu dou uma pausa, eu tomo banho, almoço, depois eu vou para o mercado literário e trabalho o período da tarde até o horário que eu aguentar. Mas depois que eu entrei no desafio, apesar de eu manter esse ritmo, eu consegui ver que eu dava conta de fazer muito mais e eu consegui me organizar muito melhor. Então, assim, eu continuo me dividindo em dois trabalhos, os dois são escritas, meio período cada um, mas o aproveitamento e a produtividade ficou 1000 vezes diferente depois que eu entrei no desafio. Não é Porque não é só puxando sardinha, escrever, né? não, gente, não é porque eu tô aqui falando com a Mari, não, é real. Porque não é só escrever. Eu brinco no desafio, a gente realmente entende que não é só escrever, a gente sente isso na prática, que tem a produção de conteúdo na rede, tem a Mari lá, você já fez TikTok, você já fez vídeo, olha, gente, fiz isso, vamos testar esse vídeo também, fazer o próprio campanha de marketing. Tem que E dá pensar em todos tempo esses processos, né? E dá tempo de fazer tudo, dá para fazer tudo com qualidade, e é uma coisa que você sempre fala que é super real. Tudo acaba tendo a nossa marca, tendo o nosso dedinho ali. Óbvio que seria maravilhoso se todas as autoras tivessem uma equipe imensa, que cada um fizesse uma coisa, e a gente dedicasse 100% do nosso tempo só para escrever. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade de muitas de nós. Então, a gente tem que ser a Nicole do financeiro, a Nicole do marketing, a Nicole da relações que faz as redes sociais, e a gente tem que se dividir em 1000 personagens. Mas com a organização, dá, dá para dar conta, e dá para dar conta com qualidade, e dá para ter um fluxo de lançamento de livros bons. Eu estou escrevendo um livro, eu estou com outro pela metade, eu estou com dois prontinhos para lançar esse mês já. Tudo depois que eu entrei no desafio, que eu consegui me organizar. É, e culpada pro conto, porque é isso, gente. Eu amo contos porque a sensação de tanto para quem está lendo quanto para quem está escrevendo é essa assim de conclusão de tarefa, de alcançar a meta, de satisfação é rápida, instantânea e ajuda a gente a se motivar, né? O ponto para mim foi uma novidade. Foi de tanto vocês escreve um conto, porque assim, eu nem imaginava escrever um conto. Eu sou muito de ter as histórias assim, bem trabalhadas e desenvolve, tem todo um começo, meio, fim e tal, e aí vira uma trilogia, entendeu?
grande, tudo muito grande. E aí eu falei, vou encarar esse desafio de escrever um conto. Saíram 2 contos numa semana. E assim, amei de paixão, amei, amei, fiquei encantada com os contos, já tô com outros contos na cabeça para escrever. E foi assim, foi uma novidade para mim, mas uma novidade muito boa. Ai, que bom. Viu, gente? Quem está ouvindo, se sentir tocado, só vai lá, você escreve. É rapidinho, é Nicole, muito gostoso. e eu falo, conto é no máximo 2 dias de trabalho. Você tem que criar uma história que você dá conta de escrever em 2 dias. Qual Sim. que é o tamanho? É o tamanho que você dá conta de escrever. Se é 1.000 palavras, 5.000, 7.000, é o que você dá conta. Mais de 7.000 virou noveleta, sai dessa vida. Nicole, conta para mim, qual seria o seu lançamento de livro ideal? Qual que é aquele lançamento, desde a preparação ou depois de publicado, o que, que você espera que você vai falar, é isso, perfeito, foi tudo maravilhoso. Um lançamento ideal para mim, ah, seria um livro que o público está esperando muito, que está naquele esquenta assim bem fervoroso, que as pessoas estão assim, Nicole, quando sai? Cadê o livro? E quando ele sair, não digo ele entrar num ranking por apenas um numeral, por número, por estar num pódio, mas devido ao interesse real das pessoas. Então, o lançamento ideal para mim é um livro que realmente as pessoas têm interesse nele, que as pessoas buscam, que as pessoas estão ansiosas por aquele lançamento. Uma história que elas não veem a hora de sair, quando sai, um livro que eu demoro 2 meses para escrever, elas devoram num dia, em 2 horas. É o livro que vai largar tudo para sair esse livro, eu preciso começar ele. Para o mundo que sai o livro da Nicole, eu tenho que parar o que eu tive essa experiência no terceiro livro da trilogia. Quando eu lancei a Revelação, justamente por ser o final da trilogia, ele estava sendo muito aguardado. Então eu posso dizer que Uhum. felizmente eu tive uma experiência de qual seria o lançamento ideal e foi muito gratificante e foi até surpreendente, porque eu não esperava que assim, eu queria que as pessoas tivessem interesse no final da trilogia, mas eu não esperava que fosse tanto. As meninas do meu grupo de leitoras eu lancei o livro, vamos dizer que a Amazon liberou, sei lá, 8 da manhã, era 10 horas da manhã, as meninas já tinham terminado. Eu, gente, isso quer acabar comigo, eu falei, esse livro para vocês lerem em 2 horas. Ela, não, Nicole, mas esse sinal que é bom, esse sinal que a gente estava esperando. Isso, para mim, é um lançamento ideal. Perfeito, é essa expectativa. E eu já vou emendar uma pergunta que não estava prevista, já pegando esse gancho, que é a pressão. Porque essa cobrança do leitor pelo próximo livro, porque está querendo o livro, ele pode ser interpretado como uma pressão. E como que você lida com essa pressão? É um carinho do leitor ou, pelo amor de Deus, me dá um tempo? Eu tenho uma figurinha no meu grupo de leitoras que assim, eu não tenho um minuto de paz. Eu mando elas para as meninas quando elas começam a me cobrar. Olha, é gratificante saber que as pessoas têm interesse nas suas histórias, independentemente de ser continuação de um livro ou não. É gratificante você saber que elas querem o próximo personagem, o próximo casal, a próxima intriga. Só que, particularmente, eu tenho um nível de cobrança muito grande comigo. Então, assim, eu não me satisfaço em entregar uma coisa rasa. Eu quero entregar uma coisa que seja no mesmo nível da expectativa das minhas leituras. Então, assim, eu acabo me cobrando muito. E uma forma que eu arrumei de não ter tanta cobrança comigo mesma, assim, eu não trabalho com data de lançamento. Quem já trabalhou comigo e as meninas do meu grupo, quem me segue mais sempre sabe que eu não trabalho com data de lançamento. Foi uma forma que eu achei de reduzir a minha expectativa e a expectativa das meninas. É assim, vai ser lançado quando, Nicole? Em breve. Acompanhe. Elas acordam, o livro está lá publicado.
Gosto. Por N fatores. Primeiro, porque a gente depende da liberação da Amazon e nem sempre a data que a gente programa, a Amazon libera no dia que a gente programou. Aí eu tenho que lidar com a minha frustração, com a minha ansiedade e com a ansiedade das meninas. E não vou mentir, é um pouco desgastante. O pessoal, já saiu? Já saiu? Já saiu? E É agora? igual o Sabe assim? burrinho do Eu ia falar Shrek. Já isso. chegou? Fica igual a burrinha do Shrek. Já chegou? Cadê o link? Então, assim, isso para mim estava muito, muito desgastante. Então, para reduzir a expectativa, eu trabalho. Meninas, tá chegando em breve na Amazon. Meus posts são assim. E quando lança, eu simplesmente libero o link e isso, né, coloco o livro para jogo, para não deixar tão angustiante nem para mim nem para elas. Isso é muito legal. Você encontrou uma alternativa, em vez de ficar nesse sofrimento, porque o que eu entendi foi que, por mais que as leitoras estão te cobrando, na verdade você transforma isso em uma autocobrança, que é até pior, né? De entregar, porque você vê a expectativa dela, só vai aumentando a sua cobrança de view, ó, elas estão esperando. Você vai decepcionar elas? Não, a gente tem que fazer dobrado. E que bom que você encontrou esse recurso, porque para você atender a expectativa dela, você não pode ter prazo. Se você decide fazer uma releitura final, você tem que ter esse tempo, né, de fazer a releitura sem se sentir culpada que você está atrasada. Sim, e a minha saúde mental agradece, Boa. né? E porque assim, sem saúde mental, as histórias não saem, gente. A gente precisa estar com a cabecinha assim bem, bem tranquila para deixar a escrita fluir, para deixar os personagens. Eu digo que eles falam na nossa cabeça para eu ouvir o que os personagens estão me pedindo, estão me dizendo. E assim, é gostoso ter essa cobrança das leitoras, é, mas eu tenho que lidar com isso de uma forma, eu tenho que transformar isso num saudável, tanto para mim quanto para elas. Quando eu finalizei a trilogia, eu não quis dar um intervalo tão grande entre um livro e outro, também por elas estarem esperando e porque eu sei que as pessoas, a maioria das leitoras não querem ficar 2, 3, 4, 5 anos esperando o final de uma trilogia, que a gente sabe que acontece com muitos livros por aí. Então, assim, eu consegui dosar um intervalo entre um lançamento e outro que ficasse confortável para mim, que eu conseguisse cumprir o meu cronograma, revisão, capa e diagramas, tudo que né, a gente sabe que tem, sem frustrar a expectativa delas. Ou seja, todo mundo saiu ganhando. Olha que Todo maravilha. mundo ficou feliz. E para a gente encerrar, já vamos trazer aqui para o final uma dica para autores, seja iniciante, seja quem já está aí na estrada, uma dica de milhões que você pode contribuir para a gente. Dica de milhões. Tenho duas dicas de milhões. Primeiro, estudem Perfeito. muito. Ouçam quem está mais tempo na estrada, mas atente-se a quem são essas pessoas que vocês estão ouvindo, para ver se realmente a pessoa que está te dando o conselho, ela realmente tem experiência, ela realmente tem conhecimento do mercado literário, porque está mais fácil uma pessoa escrever um livro, subir numa plataforma e dizer eu sou autora. A Amazon ela democratizou isso, mas por outro lado é muito fácil as pessoas rotularem, eu sou autora e eu vou te ajudar a alcançar o seu sucesso. Não, ouça quem está mais tempo na estrada, mas preste atenção quem são essas vozes. Segunda dica de milhões, ouça sua intuição, Perfeito. porque mesmo quando a gente não tem experiência, sempre vai ter aquela vozinha que vai te dizer acredita na sua história, bota essa história no mercado, confia, as pessoas vão gostar da sua história. Você é a primeira que tem que acreditar na sua história. Se você não acreditar na sua história, o público não vai acreditar. Então, as minhas duas dicas são: estudem, ou são pessoas que estão há mais tempo nesse segmento, mas não deixem a sua intuição de lado. Perfeito. É bem aquilo, siga aquela vozinha, porque ela tem a informação, por mais que você não tenha experiência, mas aquela voz ela está mais sintonizada com o seu propósito do que às vezes a Sim, sua seu racional.
Sim, ela fala mais alto do que o medo, ela fala mais alto do que o nosso emocional, que às vezes toma a frente de uma forma equivocada. É aquela vozinha da razão que fica ali martelando assim, lá no fundinho e fala: vai, menina, vai, você consegue, vai que vai dar certo. Vai. Ah, maravilhoso, Nicole. Muito obrigada por ter participado. Deixa aí as suas redes. Onde encontra a Nicole e o Dark House, que quase deixa as leitoras surtando quando termina o primeiro livro. Em todas as redes sociais, estou como Nicole Letter. Todos os meus livros estão na Amazon, disponíveis no Kindle Unlimited. Já estou até o momento com a trilogia e mais 4 livros, 2 relacionados a Dark House, tem um com final interativo, que foi uma aposta que eu fiz, um livro que não tem como você sair triste, Mustofia, você tem 4 Olha, finais, então assim, não tem como deixar nenhuma leitora triste, você escolhe com quem a moça vai ficar, você vai ficar com um, com o outro sozinha, você escolhe, o final fica a critério de vocês. Tenho os físicos pela Wiclap e pela editora Trovoada. E em breve está vindo mais novidades aí de físicos, mas ainda não posso revelar. muito bom, muito bom. E no Instagram eu te acho? Nicole Letter, escritora. Ah, maravilha. Então, um beijo, Nicole. Muito obrigada. Mari, muito obrigada pela oportunidade. Amei, de verdade. Espero que todo mundo que ouviu a gente tenha gostado, que tenha aprendido. E estou por aqui, gente, trazendo sempre novidades do mundo Dark Hot para vocês. Obrigada. Beijo.